Muito boa noite para todos. Lembrando que essa reunião ela está sendo gravada, tá? Na verdade, ela tem uma pegada de treinamento. E aí a gente vai apresentar um pouquinho a nossa empresa, explicar um pouquinho um contexto bem rápido para falar para vocês o que é que a gente tem de novidade hoje na ACT, tá? Primeiro eu quero agradecer a presença de todos. O Christian está aqui, o Christian é meu sócio, tá, na Act Digital. Ele que cuida da parte de planejamento de marketing, ele que cuida dessa parte de planejamento estratégico no digital. E eu cuido mais da parte de tecnologia, onde a gente introduz dentro das empresas que a gente presta serviço, o NASA, nossa plataforma, e também outros serviços também de tecnologia que a gente tem, tá? Todo mundo consegue me ouvir bem? Tá conseguindo me ouvir bem? O áudio está legal. Pronto. O Christian, eu vou botar para ele fazer essa apresentação aqui da empresa, inicialmente, só para mostrar para vocês, tá? Eu vou passando aqui e quando chegar na parte do NASA, aí eu entro e a gente vai tendo esse bate-papo explicando para vocês sobre o programa que a gente recentemente lançou dentro da ACT, né? O PAF, né? Programa de parceiros da ACT, com o intuito de treinar, capacitar vocês. Todas as terças-feiras a gente vai estar fazendo esse tipo de treinamento, tá? E mostrando que é um negócio tão rentável, gente, que essa semana a gente teve 8 reuniões e tivemos 7 fechamentos. Tá? Então, por quê? Porque esse produto que a gente está tendo, ele é um produto almejado por todas as empresas. E quando eu falo que é almejado, e a Bárbara ela sabe bem, ela tem acompanhado aí, está aqui na nossa reunião, e ela tem visto que todas as abordagens, todas as vezes eu, a Bárbara, senta para poder fechar, a gente fecha, não é verdade, Bárbara? Por quê? Porque o cliente, ele sente essa necessidade desse produto. Por isso que é um produto altamente vendável, né? Mas, gente, tudo tem técnica. Tudo tem a forma de você vender. O tom que você passa para o cliente, a forma que você passa para o cliente, a solidez, a confiança que você passa para o cliente é o que faz o grande diferencial. Então, venda é técnica, ninguém nasce já sabendo vender, mas todo mundo pode praticar e ser um bom vendedor, tá? Então esse é o intuito que a gente vai fazer nesses treinamentos, nessas reuniões, e a gente está gravando aqui, na verdade, esse treinamento e depois vai disponibilizar para quem não entrou, não pôde entrar. E todas as reuniões de terça-feira a gente vai fazer quebra de objeções com vocês, tirar dúvidas, para cada vez mais vocês estarem capacitados, tá? Eu vou agora dar aí pro meu irmãozão aí, Christian, aí, para poder falar um pouco sobre a ACT 360, né? Explicando um pouquinho sobre a nossa empresa. E aí a gente entra sobre esse assunto do programa de parceiros. Fala aí. Tá desativado. Tô agora. Muita demanda para
Só não botei foto dele, eu só não botei foto dele porque ele não me mandou, tá? Só deixando registrado aqui.
Bora lá, a partir de agora eu vou fazer uma condução, tá, desse treinamento, como se eu estivesse vendendo para vocês, né? Então, assim, como a gente já prometeu, é uma venda, é um treinamento prático, né? Então, a partir de agora eu vou estar sentado aqui na mesa do consultor, vendendo para vocês esse produto, e vocês vão ver o quanto que é importante o posicionamento, a tonalidade da voz, a postura que você entoa, o olhar que você tem com o cliente e a maneira que você conduz para fazer fechamentos, tá? Eu já venho no mercado aí há 15 anos fazendo fechamentos e eu tenho uma garantia para vocês, que de 10 clientes que eu faço a minha abordagem, 8 fecham e os 2 fecham o mês que vem. Essa é uma garantia que eu dou aí, eu até brinco com os meninos aí, os meninos chamam aí de rei do high ticket, né, Cristian? Rei do high ticket. Porque eu entro realmente na mesa de negociação para fechar, para vender, né? E, gente, tem uma coisa que é um dado muito importante e relevante para vocês entenderem, tá? 80, escuta aí o que eu tô falando, 80% das empresas não retém dados dos seus clientes. Vocês sabem a preocupação disso num cenário digital que nós estamos hoje? Entender que as empresas não conhecem os seus clientes. Isso é trágico. Mas também, a forma que é trágico, abre um mundo de oportunidades para a gente. E aí entra a metodologia NASA. O que é o NASA? Tem a ver com a Agência Nacional dos Foguetes lá. Tem tudo a ver, né? Porque toda empresa ela precisa sair da base para decolar, né? Tem tudo a ver. Mas a terminologia NASA vem de, como o Christian explicou muito bem, vem de entender a necessidade. Isso é o básico. Um casamento, para eu poder casar com uma pessoa, para eu poder estar com essa pessoa, para poder eu passar a minha vida com essa pessoa, eu tenho que conhecer essa pessoa. A gente simplesmente não conheço aqui, já bora aqui, bora casar. Não, não é assim. E precisa de namoro, precisa de comprometimento, precisa de entendimento, precisa eu entender o próximo para poder chegar à decisão de casar. E consultor com empresa é a mesma coisa. Então, entender a necessidade é o pilar. E depois a gente faz a análise, que aí vem o primeiro A de NASA, entender essa análise também. Análise mercadológica, análise da própria empresa, né? Análise micro, análise macro é muito importante. Sistematizar, por que sistematizar? Porque toda empresa que tem uma boa metodologia, mas não tem uma sistematização, ou seja, uma metodologia prática, ou um sistema, ou um conjunto de ferramentas para possibilitar toda essa comunicação interna e possibilitar também a entrada das nossas estratégias, não vai fazer sentido nenhum para o último A de NASA, que é a ação. As empresas pecam porque agem antes de ter toda essa construção, tá? E o que eu vou mostrar para vocês, já fazendo uma abordagem já sobre a necessidade de análise, sistematização e ação, é que a maioria das empresas não tem CRM, que é aquele dado que eu dei para vocês de 80%. Não tem CRM. Não conhece o seu cliente. Não sabe por que eles estão ali, o que é que eles estão comprando. Ou pior, quando o cliente entra, nem dão o luxo desse cliente estar ali no canal de atendimento, de interrogar esse cliente. Por quê? Porque o cliente não dá chances. Às vezes ele ali vai ali como um espião, só quer te conhecer. Mas, poxa, se ele foi para te conhecer, ele quer te comprar em algum momento. Pode não te comprar agora, mas pode te comprar amanhã. Então, assim, ter um sistema como esse, independente se é NASA, independente se é outro, é de extrema importância. Então, o que vocês têm que fazer com esses clientes, com essas empresas, é, primeiro, quebrar objeções. Gente, venda é quebrar objeções. É fazer perguntas que vão realmente na dor daquele cliente. Quando eu entro numa mesa de negociação com esses clientes, eu vou armado. Armado como, Edson? Isso eu já até fiz já esse treinamento com vocês na primeira vez. Como é que eu vou armado? Primeira coisa que eu faço, o que é que a gente está vendendo? Gestão de dados. A gente está vendendo planejamento. A gente está vendendo estratégia. Eu vou atrás daquilo que o cliente não tem e que me oportuniza de eu vender para ele. Primeira coisa que eu faço é mandar um oi, bom dia, boa tarde, boa noite para o WhatsApp daquela empresa. Primeira coisa que eu faço. Eu não entro numa negociação com a empresa se eu não mandar antes um boa tarde para poder testar a operação dessa empresa.
Depois, eu vou lá no direct do Instagram. Também eu dou um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero testar também. Terceiro, eu vou lá nos comentários de qualquer post que eles estejam me vendendo alguma coisa. E eu comento, legal, como é que eu faço para comprar? O que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou preparando o terreno para eu entrar dentro da empresa e eu conseguir vender toda a minha sistemática. Isso são táticas que eu faço, gente, há muito tempo, que tem dado muito certo. Porque o constrangimento do empresário, do gestor, quando ele fala que não, eu tenho toda uma estrutura digital, meu WhatsApp funciona, meu direct tem gente lá, eu contratei uma empresa recentemente, uma agência que faz todo esse trabalho, o constrangimento dele quando eu falo, olha, pois não está dando certo, bora automatizar o nosso sistema, ele se quebra ali todinho. Isso dá abertura para um movimento racional. A gente tem um cérebro reptiliano que quando a gente está em momento de tensão, de pavor, a gente tende a raciocinar menos. Raciocinar menos. Não estou falando isso na quantidade, assim, no total da população. Mas a maioria das pessoas, quando estão acuadas em pavor, elas raciocinam menos. E raciocinar menos em vendas é excelente. Uma coisa que eu aprendi. Quanto menos o nosso cliente raciocina e vai por emoção, eu consigo vender mais para ele. Então, quando eu apresento que a empresa dele está com essa fragilidade, é mais fácil de eu apresentar os produtos. E aqui eu tenho um leque de produtos. Primeira coisa que eu faço você investe em tráfego pago? Aí o cara fala, sim, eu invisto em tráfego pago. E quanto é que você investe em tráfego pago? Não, eu pago R$1.800, R$2.000 para uma agência, mais uns R$1.000 aí de anúncio, uns 3.500 mais ou menos. Tá. E você tem a quantidade de clientes que já foi prospectado no WhatsApp? Não. Pois você sabia que está deixando dinheiro na mesa? Aí o cara, como assim? Porque esse cliente que entrou no teu WhatsApp e não foi atendido, no próximo anúncio ele vai ser prospectado de novo e você vai pagar por esse clique. Mas se você já tiver ele dentro da tua base, o teu anúncio se torna mais barato. E aí ele começa a pensar a parte lógica de que, poxa, eu não quero mais gastar dinheiro. Eu não quero mais investir em anúncios que não estão me trazendo retorno. E venda é inserir medo, medo mesmo. É dizer que ele não está fazendo mesmo. É dizendo que se ele não fizer isso, lá na frente ele vai se lascar, não com essas palavras. Mas se ele não fizer isso, ele vai gastar, gastar, gastar. E o maior pavor do empresário é ter que gastar sem resultado. E aí a gente apresenta uma solução que é o ACT 360, que é essa abordagem que eu estou fazendo para vocês. Onde a gente não só entrega uma estrutura de tráfego, uma estrutura de planejamento estratégico do digital, como a gente garante o acompanhamento do lead, dentro do seu atendimento. Então imagina, poxa, cerca de 75% das empresas pecam no atendimento. A gente garante a boa estratégia com o tráfego, buscando leads extremamente qualificados, e a gente ainda monitora o cliente lá na venda para dizer assim, o cara veio qualificado, agora precisa do atendimento qualificado. E isso, gente, é resultado. Todas as empresas que a gente apresenta a nossa ferramenta, a nossa metodologia, no primeiro mês que a gente fala assim, a gente se garante tanto, né, Christian, daquilo que a gente vende, que no primeiro mês a gente fala assim, se em 30 dias, amigo, você não vê resultado, não precisa pagar. Agora eu jogo dentro de um funil extremamente, bem pequenininho, de agências e empresas que dedicam e falam isso para o cliente. Eu duvido muito, que são poucas, talvez um punhado aí faça isso, mas eu não conheço, o cliente não conhece. E quando ele tem essa percepção de que eu estou falando, eu estou empunhando ali uma realidade de que nem eu nem você, se a coisa der errada, o cara fecha contigo. Porque venda é nada mais do que a garantia de que aquele cara está tranquilo em estar com uma empresa que realmente se compromete com o resultado, certo? Então todas essas ferramentas acabam que sendo mais uma ferramenta quando você se compromete com o resultado. E aí é o seguinte, eu faço uma pergunta para o cliente, depois que faço toda essa apresentação, eu faço uma pergunta para o cliente, que essa é uma pergunta técnica, estratégica, e eu vou explicar por quê. Eu pergunto para ele se acredita que é isso que está buscando?
Porque se o cara nesse momento, de tudo isso que eu tenho falado, ele falar assim, não, eu só quero na verdade o tráfego pago. Gente, a gente pode demitir os clientes, tá? A gente pode demitir os clientes. Entenda que nem todo cliente você deve fechar. Nem todo cliente você deve fechar. E quando eu falo que nem todo cliente você deve fechar, é porque se esse cara não está com um nível de comprometimento igual o teu, sai que é boca quente. Sai que é boca quente. Então eu já tenho uma percepção de que nessa pergunta eu consigo identificar aqueles caras que estão com nível de comprometimento alto. E aí o que é que acontece? Aí eu avanço ou eu vendo um produto de ticket mais baixo. Esse cara não sai da minha mesa de negociação sem eu vender um bumbum piper para ele. Ele vai sair com o bumbum piper e eu vou vender para ele um bumbum, mas sair sem vender é impossível. E aí quando esse cara diz assim, é isso que eu estou buscando. E aí, o que é que você tem para poder me apresentar? Aí eu quebro ele no próximo slide. Aí eu começo a apresentar uma das coisas mais poderosas que existem na venda, a prova social. E esse gatilho ele é tão poderoso porque não sou eu vendendo, são os meus resultados, são os meus clientes, são aquilo que eu construí. E aquilo que eu estou falando, eu estou pondo um fim em dizendo, tá aí o que eu estou falando. E aí ele começa a ter um olhar mais crítico e te ouvir mais. Só que, junto do que ele está gostando de ouvir, ele está com uma pergunta lá no consciente dele de que, eita porra, os caras são caros. Porque para ele me dizer que vai entregar o resultado e o cara está investindo tudo isso, ele vai olhar esses números aí, o cara investiu tanto ali, 11 mil, ele vai começar a se desesperar. E ele vai ficar com uma pergunta ali, de que quanto é, porque o cara é assim, ele nem te ouve mais. E aí é onde a gente começa a construir a ideia da venda. Você não chega jamais numa mesa de negociação falando, meu produto é 2 mil, e aí, vamos lá. Meu produto é 2 mil, cara, você tem aí 30% de chance do cara te comprar, se você primeiro não vender para ele. Quando eu falo vender, é desconstruir a ideia, esmiuçar a ideia, quebrar as objeções e você começar a ter um diálogo ali para ouvir esse cliente, como o Christian falou. Você tem que ouvir esse cliente. E aí eu digo o seguinte, eu vou começando a quebrar o meu produto e o valor dele. Essa estratégia é massa, tá, gente? Presta atenção. Eu digo, ó, você sabia que a gestão de tráfego pago, Meta e Google, e a maioria desses clientes já tem isso na cabeça, tá? Já sabe desse valor. É R$ 1.900. Só que eu tô falando, assim como vocês estão olhando para aquele número ali embaixo, ó, dos 13 mil. Isso é estratégico, tá? Nada do que eu tô falando aqui, ele vai pegar aí 30%, 40% do que eu tô falando. Ele tá olhando ali para os 13 mil e já está extremamente preocupado, porque não vai conseguir pagar, tá? Isso tá lá dentro do cérebro reptiliano dele. A nossa plataforma é R$ 1.500. A gente tem a plataforma e eu começo a acelerar na minha fala. A gente tem um sistema de proposta comercial. O nosso sistema também possui catálogo digital de produtos, onde o teu cliente ele vai entrar e vai fazer a compra direto por lá. Temos também um sistema de agendamento, e a cabeça dele está aqui. Puta que pariu, eu não vou conseguir pagar esse cara. 13.400, não tem nem perigo. Aí eu vou começar. Formulários inteligentes, tudo que eu estou falando aqui, o na cabeça dele, não está permitindo ele ouvir. Isso é estratégico. Eu não quero que ele saiba dos meus valores, eu não quero que ele pague dos meus valores individuais. Eu quero que ele se atente à minha pergunta que eu vou fazer agora. E aí, Christian, depois de tudo isso que eu falei, faz sentido para você esse valor? Aí eu chego pro Christian e falo assim, cara, realmente 13 mil é para a situação que está no Brasil hoje, né, Christian? Eu sei que você como um empresário, que tem toda uma estrutura, tem toda a questão de folha para pagar 13 mil reais, pode até que você vai me pagar lá na frente, e Deus quiser você vai me pagar, mas eu primeiro preciso, Christian, te mostrar os resultados. Mas me diz aí, faz sentido para ti? Faz sentido para ti se eu quebrar esse valor em 50%? Porque nenhuma outra empresa, Christian, oferece o que eu ofereço. Porque a gente oferece resultado. A gente oferece a confiança de quem está muito tempo no mercado, oferecendo aquilo que muitas agências não oferecem. Que é o quê? É uma metodologia que eu apliquei
e que essa metodologia ela é eficaz. Faz sentido esse valor de 50% para ti, Christian? Ponto, legal, mas deixa eu te falar, me diz aí qual é o teu orçamento, porque aqui a ET, ela é personalizada, cara. Aqui realmente a gente está fechando, não é por empresas, é parceiros. A gente está fechando parceiros e eu tô aqui para te ouvir, né? Por quê? Eu quero ouvir o que é que você me diz sobre estar dentro da tua realidade de valores para poder a gente fechar essa parceria. Quanto é que fica, quanto é que vai fazer sentido para você, Christian? Pronto, show de bola. Christian, pra gente estar fechando aqui agora mesmo, entendeu? Eu vou te dar um bônus, cara. Eu vou te dar um bônus, só que eu preciso fechar com você agora mesmo, tá? Se a gente fechar daqui, até porque essa proposta que eu estou fazendo, eu não consigo absorver isso para muitas empresas, até porque a gente tem uma equipe aqui bacana, uma equipe legal aqui, mas eu não consigo oferecer esse preço tão baixo para tanta gente, concorda? Então o que é que eu quero fazer aqui com você? A gente fecha nos R$ 3.000, tá? Só que eu quero te entregar algo além. Tá, topa comigo? Pronto, eu vou fechar contigo agora, tá? Esses R$ 3.000 e eu vou tirar do meu bolso quinhentão para aplicar no teu tráfego pago. Sabe como é que eu vou fazer isso? Eu vou te oferecer aí um valor já do meu produto de 2.500. É a menor proposta porque essa oferta ela só é válida por esse mês. Esse mês aí eu vou trocar, tá, galera? Só é válida por esse mês aí, tá? É uma promoção que a gente está fazendo para esses clientes. E aí você fechando agora, quinhentão a gente já começa e a gente já começa a aplicar no teu marketing ou no teu tráfego pago. E aí os primeiros clientes que já trouxerem aí já é lucro. O que é que você diz? Pronto, gente, o que é que eu fiz aqui? Eu criei uma relação de confiança com o Christian e que se mesmo o Christian, ele falar que não quer, fala aí, Christian, alguma coisa que você não quer, achou ainda caro, fala aí. Tá, deixa eu te falar. A gente tem hoje uma proposta para clientes que estão iniciando. Você já trabalhou tráfego pago, Christian? Pronto, perfeito. O que é que eu vou fazer com você, tá? Eu fecho com você esse valor de 2.499, tá? Porque realmente é o nosso menor preço para esse tanto de coisa que eu tô te entregando, realmente é um absurdo. Você me paga em 30 dias se eu te entregar resultado. Se eu não te entregar resultado, meu irmão, a gente aperta bem que as mãos aqui, ainda se torna amigo ainda, mas comigo o negócio tem que entrar e tem que ser lucrativo. Concorda? Foi o que eu fiz aí. Eu abri a mão dele de receber logo esse valor, esse pagamento. Para quê? Para o cliente ficar confortável para fechar comigo em 30 dias. Só que eu vou falar para vocês aqui a estratégia. Quando eu envio o contrato para ele, na cláusula do contrato, eu esmiuço, tá? Deixo bem descritivo lá o que é resultado. Resultado, às vezes, não é só financeiro, não é só venda. É melhorar a qualidade do atendimento, é entregar um site que o cliente ele vai conseguir visualizar melhor as ofertas, é fazer todo um ecossistema na qual eu entregue um posicionamento melhor para esse cliente no digital. Isso tem que estar no contrato e o cliente tem que ler e tem que concordar. E o legal disso tudo é que quando passa os 30 dias, o contrato tem uma cláusula que a renovação é automática para 6 a 1 ano. Isso é importante, tá, gente? Porque se o cliente chegar assim, depois de tudo isso que eu falei, o cliente chegar e falar assim, não, mas não tem como tu fechar para mim aí só por 3 meses, eu falo, olha, eu estou te propondo resultado. Então, Christian, se eu te entregar resultado é resultado. Entendeu? Então, assim, não faz sentido. Eu quero te entregar resultado para eu passar mais tempo por você. Porque agora, da forma que eu estou fazendo com você, eu estou perdendo dinheiro para fazer você ganhar. Então, eu entrego para você o resultado, para você ter a certeza de que eu sou a empresa certa para o teu negócio. E aí, com isso, eu vou criando relações quebrando as objeções, e esse cara vai fechar comigo.
Porque se tem uma coisa que preocupa o empresário é assinar contratos sem ele saber que eu vou entregar o resultado certo. Certo? Então, gente, essas são estratégias que a gente implanta dentro da... E garanto para vocês, essa é a abordagem que eu faço hoje nas empresas, tá? A Bárbara está aqui no grupo aqui, ela tem me acompanhado, todos os clientes praticamente eu tenho falado a mesma coisa, tem fechado, passado os 30 dias e tem assinado os contratos, tá? E esse contrato se torna vitalício. Então, o que é que acontece? Eu fechando o 24499 para esse cliente, aí entra dentro de uma estratégia de abordagem, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui agora. A gente tem o nosso programa chamado PPA. E aí eu vou deixar o Christian falar um pouco mais sobre esse programa aí para vocês. Ô, Christian, só um instante, cara, por favor. Eu vou interromper aqui a gravação para gravar novamente, para eu fazer em blocos, tá? Então você vai agora falar agora do PPA. Eu vou só gravar, me dá só 2 minutinhos aqui para eu finalizar a gravação.